Bom, então, mais uma Perfeito. vez, eu agradeço muito o convite, né? Realmente é uma honra aqui estar junto com vocês, principalmente pela cidade de Aracaju, né? A nossa terrinha. Eu que fiz faculdade aí, que dei um monte de plantão lá na Ildete Falcão, falar baixo para as pessoas nem lembram o que é a Ildete Falcão mais hoje em dia, né? E como o André falou, essa relação do cardiologista fetal com o obstetra e com os médicos da medicina fetal, do ultrassom, realmente é extremamente importante, porque a gente tem uma parte do conhecimento, vocês têm outra parte, mas cada um no seu mundinho, a gente não sabe fazer essas relações. Quando a gente para e se envolve um pouco mais na parte do outro, a compreensão da doença ou do problema fica muito maior, né? Então, fora isso que o André falou, eu tenho um podcast que chama Cianóticas, é específico para médico, é sobre cardiologia pediátrica, então quem tiver interesse, é só entrar aí nas redes, tá? Então, vou falar um pouquinho de restrição de crescimento fetal na associação com cardiopatia congênita, com o foco do cardiologista que quer compreender um pouco mais essa restrição e como isso afeta o coração. Então, segundo o American College de Obstetrícia e Ginecologia, eles já falam que a restrição de crescimento fetal é um dos mais comuns e mais complexos problemas da obstetrícia atual. Interessante como tem um peso, né, essa doença na obstetrícia. E aí eu não vou ficar falando tanto de detalhes, mas assim, para uma compreensão mais geral, ela ocorre em 3 a 10% das gestações. Eu acho isso muito, porque quando eu falo que cardiopata, a incidência é de 1%, e quando eu digo que 100 bebês você vê aí rapidinho, né, nascendo na maternidade, e um desses bebês é cardiopata, imagina 10%, 3%, 10%, a depender um pouco da situação econômica, né, e social daquela região. E a definição é aquele peso abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, mas com risco muito maior se tiver o peso nos percentis entre 3 e 5, como eu coloquei aí nas tabelas, né, que se usa habitualmente para ver peso em relação à idade gestacional. Agora, é interessante que 50% a 70% dos casos de restrição podem ser compatíveis com a estatura e etnia dos pais. Então, é complicado dar esse diagnóstico de uma forma mais pormenorizada. Não, no fundo, o crescimento é um crescimento abaixo do potencial daquela criança. Isso é que é a definição um pouco mais correta de restrição de crescimento fetal. Então, se você é um alemão, né, então você está lá no percentil 90, seus pais, seus avós, e você está se desenvolvendo numa curva de crescimento de 50, você está abaixo do seu potencial de crescimento. E não necessariamente você é PIG. Então, é difícil. O ideal era ter um diagnóstico bem pormenorizado daquele paciente. Então, é a diferença entre a expectativa, esse bebê Johnsons aí, e a realidade, né? Esse bebê magricelinho. Então, assim, essa relação entre restrição de crescimento fetal e um bebê PIG, que é pequeno para a idade gestacional, muitas vezes eles estão próximos, eles se correlacionam, mas como eu comentei, com o potencial genético de cada um, você pode ter um feto restrito e não necessariamente PIG, e você pode ter um feto PIG e não necessariamente restrito, o PIG que está lá, relacionado com a estatura dos pais, né? Se tem uma estatura mais baixa, não é aquele potencial de crescimento dele. Esses extremos mais difíceis de fazer esse diagnóstico. Então, alguns autores acham que será que, então, a restrição de crescimento fetal seria um PIG com alterações de Doppler? Então, será que aí a gente pode dizer que realmente esse feto é um restrito? Talvez não necessariamente, porque existem bebês PIGs com Doppler normal, então foi evoluindo a gestação inteira na curva de crescimento mais baixo, sem alteração de Doppler, mas esses bebês podem ter associações com alterações placentárias e cardiovasculares também. Então, só para exemplificar como é complexa essa definição. Tá, mas qual é o impacto? Por que eu preciso me preocupar tanto com o feto que tem restrição de crescimento fetal? Porque olha a morbidade desse bebê. Então, um recém-nascido PIG, em comparação a um adequado para a idade gestacional, a morbidade desse feto, desse bebê, é 5 vezes maior.
Então, é muito maior, né, em relação ao bebê, que é adequado. E esses bebês fazem mais hipóxia, aspiração de mecônio, insuficiência respiratória, hipoglicemia, hipotermia, hemorragia pulmonar. A gente vai ver que a restrição de crescimento fetal ele é um substrato para todas essas alterações aí metabólicas desse feto. E se é um PIG pré-termo ainda, a morbidade é ainda maior. Quando a gente pensa em mortalidade, olha que a diferença entre um recém-nascido PIG e uma adequada para a idade gestacional pode ser 8 vezes maior. Então, veja aqui como é grave, né, no ponto de vista do neonatologista, do pediatra. Se tem o diagnóstico da restrição intraútero, a mortalidade pode chegar pré-natal a 9,7 aí a cada 1.000 nascidos vivos, mas sem o diagnóstico é pior ainda, praticamente dobra essa mortalidade. Nessa tabela dá para observar bem, então na linha de baixo a gente vê o percentil de peso ao nascer e olha a mortalidade, que é a linha preta, como ela cresce exponencialmente a partir do percentil 5 e cada vez mais grave, diminuindo o percentil de nascimento desse bebê. Tanto mortalidade como a morbidade. Então, aqui entra aquela questão, mesmo que eu seja um feto que a gente esteja falando de um feto restrito, porque ele não está no seu potencial de crescimento em relação à sua família, o gráfico mostra que se pelo menos ele está ali acima do percentil 5, próximo do 10, tudo bem, a morbidade, a mortalidade dele não vai aumentar tanto assim. Sobre classificação, eu não vou entrar em detalhes, né, mas só para a gente entender a relação disso com a cardiopatia, classificação depende do início da instalação da restrição do crescimento. Interessante é que nos primeiros meses de desenvolvimento do feto, o substrato de crescimento desse feto é hiperplasia, é a quantidade de células. Então, se você tem uma injúria, uma restrição de crescimento no início da gestação, esse feto vai ter menos células, e isso vai implicar muito lá na frente. Já no fim da gestação, o substrato é a hipertrofia daquelas células que já existem. Por isso que o feto, que é restrito desde o início da gestação, ele é simétrico, ele tem poucas células, e essas células vão ou não ficar hipertróficas lá na frente, mas a quantidade de células é menor. E aí tem também a classificação de intermediário, se a injúria, então o que fez com que esse feto seja restrito aconteceu no meio aí desse período. Em relação a causas, a principal causa de restrição de crescimento fetal assimétrica é por insuficiência placentária. A gente precisa saber que a placenta é extremamente responsável nesse período. Inclusive, acho que a vanguarda aí para frente é estudar cada vez mais a placenta, né? A inserção da placenta, como isso acontece, talvez isso seja ainda mais anterior ao conhecimento que a gente tenha sobre restrição de crescimento fetal. Nos simétricos, né, que corresponde a mais ou menos 10 a 20% dos casos, principais causas são genéticas, infecções congênitas, drogas, radiação ionizante. E nesses que são meio termo, nem é simétrico, nem assimétrico, entra mais aí como causa de nutrição, os vícios, né, tabagismo, alcoolismo, uso de fármacos. Em relação à cardiopatia congênita, a nossa preocupação está aqui, na restrição de crescimento intrauterino, na restrição de crescimento fetal simétrica, quando acontece no início da gestação. Por quê? Porque é o período que o coração está se formando. É o período crítico para o desenvolvimento das cardiopatias congênitas. Alguns fatores placentários que são muito importantes, são os destaques aqui, a artéria umbilical única. Nós que fazemos eco fetal, a gente vê muitos e muitos encaminhamentos para eco pela presença de artéria umbilical única, mesmo que esse feto não seja restrito. Mas veja a relação da artéria umbilical única com restrição de crescimento fetal e, consequentemente, com cardiopatia, né? Alguns fatores fetais, como o feto que foi submetido a contato com alguns vírus, né, citomegalo, HIV, agora até o coronavírus, gestações múltiplas, os fetos têm mais chances de ter restrição de crescimento fetal. Fatores ambientais, né, estresse, ansiedade, acho que isso não cabe no nosso país, né, não existe gestante estressada e ansiosa, acho que não.
Dá uma brincada, gente, porque senão, né? E sobre maternos, interessante é a síndrome hipertensiva. 30 a 40% de relação com restrição de crescimento fetal. Olha como é interessante, né? E mesmo sabendo de todas essas causas, a gente percebe que 40% dos casos a gente não consegue descobrir qual é a causa daquela restrição de crescimento fetal. A gente não, vocês, né? Mas a gente percebe que tem relação de restrição de crescimento com alterações genéticas e malformações congênitas como um todo, 10%, muita coisa. Cromossomopatia, 38% de associação com restrição de crescimento fetal, principalmente as trissomias. E olha isso, criança com cardiopatia congênita, se você for ver lá atrás, a criança é cardiopata, e eu vou ver aí quais foram as condições de nascimento dela, essas crianças tiveram chance de 1,8 a 3,6 vezes mais do que uma criança sem cardiopatia de terem sido prematuros ou restritos. Então, veja que tem realmente uma grande relação. Esse artigo que foi publicado no Pediatrics, ele tem um N muito grande. O que ele fez? É exatamente isso que eu comentei anteriormente. Ele pegou casos controles, então crianças saudáveis, e comparou com crianças cardiopatas. E foram ver como que foram as condições de nascimento. Então, se dentre os casos do grupo controle, os bebês PIGs corresponderam a 7,8%, olha o total de casos de cardiopata, 15% deles foram restritos. Então, realmente tem um impacto de cardiopatia com restrição, tem sim uma associação. Quando você vê as cardiopatias isoladamente, está muito ali parecido, né? Chamando sempre atenção para CIV ou associações cardíacas, cardiopatias associadas, mas é quase que o dobro. E aí, outro detalhe, anomalias congênitas importantes na infância, independente de ser cardiopatia ou não, qualquer tipo de anomalia congênita. 22% desses bebês eram restritos e a gravidade da malformação é proporcional à restrição do crescimento fetal. Sobre cardiopatia congênita, a gente observa um pouco mais de incidência sobre tetralogia de Fallot, hipoplasia do coração esquerdo, EPV e a CIV, né? A CIV está sempre relacionada a tudo, mas uma CIV grande, né? Está muito relacionada a cromossomopatias e, consequentemente, a restrição de crescimento fetal. E aí, diagnóstico, eu não vou falar sobre isso, né? Porque quem sou eu para ensinar a missa ao padre? A gente só recebe aí o diagnóstico já vindo prontinho do obstetra, de que é ou não restrito, se está o peso concordante ou não. E aqui as formas de se avaliar, né? Circunferência da cabeça, diâmetro biparietal, abdominal e comprimento do fêmur. Mas aí entra no que a gente quer falar mais mesmo. Qual é a associação da restrição de crescimento fetal com cardiopatia congênita? A gente tem duas linhas de raciocínio, dois caminhos que podem acontecer. Aquele feto tem uma cardiopatia congênita, e isso faz com que a circulação do feto seja alterada, e essa circulação alterada é responsável pela restrição de crescimento fetal, ou você tem um caminho inverso. Então, é um feto que é restrito, que faz com que haja uma privação de oxigênio e de nutrientes. Isso vai para fazer uma circulação fetal alterada, então não a cardiopatia em si, mas a restrição, o déficit de oxigênio e de nutrientes, e essa circulação alterada ser responsável pela cardiopatia congênita. Então, existem duas linhas, né, de raciocínio, de pensamento. Então, só dando uma lembrada aqui, por que eu gosto de dar sempre uma lembradinha em circulação? Porque parece meio óbvio, mas a gente vai esquecendo de alguns detalhes, né? Como o André falou, eu dou muito curso para obstetras e eu percebo que vocês identificam o coração super rápido, o que a gente demora 2 horas para saber onde um bebê está, onde está o coração, vocês fazem isso em 2 segundos, mas vocês fazem super rápido no coração, né? O pormenor do coração que é a nossa área, né? Então, olha, a placenta que vai fazer, vai oferecer para o feto toda a parte de oxigênio e nutrientes, observem nessa figura que quanto mais vermelhinho, maior o conteúdo arterial de oxigênio. Então, é o que vem da mãe, quando passa no fígado,
a veia umbilical se torna o ducto venoso, um local onde tem uma discreta restrição do fluxo, e esse ducto vai entrar aqui no átrio direito. Observe na figura maior que a direção do fluxo no átrio direito, ele já vai ultrapassando o forame oval para ganhar o átrio esquerdo, para ir direto para lá. Então, já está direcionado. Por que isso? Porque a principal fonte de oxigênio tem que chegar primeiro na horta, que vai nutrir cérebro e coração. Então, tem que ser feita uma circulação que a principal fonte, o sangue mais oxigenado, chegue no sistema nervoso central e nas coronárias, tá? E aí, vai átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e a aorta. Então, o que chega no ventrículo esquerdo, principal fonte dele é nutrir os vasos da base e coronárias. Mas uma outra parte chega pelas veias cavas, que é a circulação do feto, e vai para o ventrículo direito, a artéria pulmonar, e aí ele vai desviar. Porque o que ele vai fazer no pulmão, né? O feto não respira. Então, em vez desse débito ir para o pulmão, ele vai seguir pelo ducto arterial para a aorta descendente e aí fazer toda a circulação. Claro que não é 100%, uma parte vai realmente circular no pulmão, mas é para perfusão, não é para troca, né? Então, a circulação fetal é um pouquinho diferente aí da circulação da nossa circulação, né, do adulto. Esse circuito vai impactar nas cardiopatias pela restrição fetal. Então, continuando aqui, qual que é a progressão? Como que a coisa funciona aí no sistema cardiovascular em relação à restrição de crescimento fetal? Então, a insuficiência placentária, né, considerando que é a principal causa aí, né, ou por si só, ou proveniente dos outros problemas, das outras doenças, o que a insuficiência placentária faz? Ela promove, ela não oferece a quantidade ideal de oxigênio e de nutrientes para aquele feto, né, pela veia umbilical. O que o cérebro faz? Vasodilata, né? Ele vai sugar tudo que é possível daquele sangue, o máximo que ele puder extrair de nutriente de oxigênio, ele vai fazer o que se chama de brain sparing. Em seguida, o coração vai fazer a mesma coisa, porque ele também está precisando daquele nutriente, daquele oxigênio. É o que se chama de heart sparing. Muitas vezes, para nós, cardiologistas, é difícil entender tudo isso e perceber o que é um heart sparing. Por outro lado, agora falando de artérias, né, umbilicais, a insuficiência placentária faz com que aumente a impedância das artérias umbilicais. Não consegue fazer uma troca muito fácil, o fluxo, ao invés da artéria umbilical para a placenta, em todo o ciclo cardíaco, na sístole e na diástole, ele começa a ter uma dificuldade para deságue. Aumenta a impedância, então, das artérias umbilicais. Isso faz com que aumente, então, as artérias umbilicais, elas estão diretamente ligadas aqui ao sistema vascular do feto. Então, vai aumentar o quê? A resistência vascular sistêmica desse feto, que está indo para trás. Então, é uma sucessão de problemas. Esse sistema vascular do feto está intimamente ligado ao ventrículo direito, porque é o ventrículo direito que ejeta no ducto arterial e na aorta descendente. Então, não é bem o ventrículo esquerdo. Então, veja bem, a artéria umbilical está lá toda, né, com a impedância muito alta, aumenta a resistência vascular sistêmica, isso vai aumentar a pós-carga do ventrículo direito. Então, vai ser mais difícil ele ejetar sangue contra uma resistência mais alta. Na sequência, se o ventrículo direito não consegue ejetar muito bem para frente, ele transmite essa pressão para o que vem antes, que é o átrio direito, que vai transmitir isso para quem vem antes, que são as veias sistêmicas do feto. Isso significa aumento da pressão venosa central do feto, que vai transmitir para o que vai mais à frente ainda, que é o ducto venoso. Então, tudo isso é uma sequência, tá, de lesões do sistema cardiovascular, começando pelas artérias umbilicais, passando pela resistência vascular sistêmica aumentada, aumentando a pós-carga do ventrículo direito,
aumentando a pressão atrial direita e a pressão venosa central, que vai refletir também no ducto venoso. Então, ao invés do fluxo ir livre para esse feto pelo ducto venoso, ele começa a ter um pouquinho de restrição, está ficando cada vez mais difícil. E, em sequência, vai ter o quê? A pulsatilidade de veia umbilical, que é o final aí da história, né? Da história de terror da restrição de crescimento fetal. Eu acho que essa imagem não é muito fácil nem para a gente visualizar, mas como a gente não tem imagens tão fáceis do heart sparing, aqui é um feto, é um eco fetal, já transicionando do 4 câmaras para a via de saída do VE e do VD. O que eu quero mostrar aqui? Esse azul que está saindo aqui no meio do coração é a aorta. E observem esse fluxo vermelho tão exuberante saindo na topografia de coronária. Isso aqui é um fluxo extremamente exacerbado de coronária. Se a gente está fazendo esse eco e não sabe muito bem identificar, esse feto, por sinal, não tinha nenhum diagnóstico. Então, a gente acha que isso é uma fístula coronária, a gente não entende muito bem por que isso está funcionando. Isso é um heart sparing. Depois a gente foi ver que esse feto estava restrito, e isso é só dilatação das artérias coronárias. Então, ele já estava em brain sparing, e aí já foi para o heart sparing. Aqui é um outro exemplo. Então, no meio do coração é a aorta, tá? Então, aqui ventrículo esquerdo, a aorta aqui no meio. Observem esses fluxos, o vermelho e o azul, os dois são coronárias. Vermelho, coronária esquerda, azul, coronária direita aqui embaixo. Então, vejam como um fluxo extremamente exuberante, parece até um chicote, né? Olha aqui, é o mesmo caso, mas dá para a gente observar fluxo de coronária até quase que fora, que bem superficial ao coração. Então, vasodilata, que é esse fenômeno do heart sparing para receber o que é possível de oxigênio, de nutriente. Olha essa outra imagem. Aqui é o famoso pé da bailarina, que aqui é o ventrículo esquerdo, então parece um sapatinho de bailarina, e esse vermelho é a aorta. Então, a gente está observando aqui, em azul, saindo da aorta, fluxo de coronária extremamente abundante, esse fluxo. No arco aórtico, a gente observa até um fluxo reverso. Então, às vezes, pode ser difícil para a gente entender qual é a cardiopatia que esse feto está tendo. Ele não está tendo cardiopatia nenhuma aqui. Isso é apenas o fenômeno de heart sparing. Esse fluxo reverso que a gente vê na aorta é o brain sparing, é a dilatação cerebral puxando todo tipo de fluxo em todo o ciclo cardíaco. Para a gente é extremamente importante o ducto venoso, porque ele reflete a situação do VD, e VD é o ventrículo do feto, né? Então, se o ducto venoso começa a ter uma redução de fluxo em relação à onda A, vai diminuindo até ficando reversa, a A reflete a contração atrial, né? Então, o fluxo ele é trifásico, sístole, diástole, né? Então, ele vai livre aí para o ventrículo direito, e A é a contração atrial, então esse fluxo já diminui um pouquinho, porque ele está contra a pressão atrial nesse batimento. À medida que vai progredindo, né, a pressão diastólica do ventrículo direito vai aumentando, vai diminuindo essa onda. Então, reflete como que está esse ventrículo direito. E aí, como que acontece, então, o comprometimento cardíaco em si, né? Então, se a gente tem um aumento da resistência placentária, que isso é a restrição de crescimento fetal, que vai fazer a vasoconstrição periférica, que vai aumentar a pós-carga do VD, um ventrículo que está submetido a uma pós-carga alta, a uma pressão alta, tem que fazer mais força, fica hipertrófico, né? Então, é hipertrofia. Um ventrículo hipertrófico, um ventrículo grosso, com dificuldade de ejetar, ele vai ter disfunção diastólica, então vai ser difícil ele relaxar. Quanto maior a massa ventricular, mais difícil esse ventrículo relaxar, para ele sugar o sangue que está vindo do nível atrial. Então, o que vai acontecer primeiro é uma disfunção diastólica, que é consequente à hipertrofia. Então, é uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra.
A disfunção diastólica é representada por um aumento do IPM. O que é IPM? É um índice, chama-se Índice de Performance Miocárdica. Ele avalia num índice só parâmetros de função sistólica e diastólica do ventrículo, né? Seja ele direito ou esquerdo. Mas, então, ele é um índice de performance global, é mais fácil para a gente compreender no feto. Mas esse índice, ele praticamente é quase todo formado por diástole, tem só uma microparte que é sístole. Então, a gente consegue ver o índice de performance miocárdica representando bem a disfunção diastólica do feto. E aí, esse ventrículo vai entrando em vasodilatação consequente a tudo isso que eu já falei. Então, essa é uma sequência de disfunção do comprometimento cardíaco. Olha um exemplo de hipertrofia. Esse é um feto restrito, né? Então, tudo isso já aconteceu, aumentou a pós-carga do ventrículo direito, e aí começa a ficar hipertrófico. Tá? Outra linha de raciocínio ainda falando sobre comprometimento cardíaco. Como eu tenho uma pós-carga muito alta desse ventrículo direito, ele vai ejetar um pouco menos, né? Na hora que ele ejetar, como ele não encheu muito bem, ele ejeta menos, isso é representado pela diminuição da velocidade, das velocidades, tanto de via de saída do VD como de via de saída do VE. Isso é uma dica, que às vezes a gente não está muito sabendo, e é muito fácil, né, medir velocidade. Então, tem uma queda dessas velocidades. Porém, o débito cardíaco está mantido. Aí é que a gente vai entender como que ejeta menos, porém o débito cardíaco continua igual. Aí a gente vai na continha aí do que é débito cardíaco. É o produto do volume de ejeção, ou stroke volume, que é que a gente fala aqui, vezes a frequência cardíaca. Tá bom, mas como é que eu sei o que é stroke volume? O stroke volume, que é o volume de ejeção, quantos ml de sangue estão passando por ali no batimento, é um produto da PR ao quadrado vezes o VTI da via de saída do ventrículo, que é esquerdo ou direito. VTI é a integral de velocidades pelo tempo. Então, aí entra a velocidade, tá? Se a velocidade pelas vias de saída é menor, a integral de todas essas velocidades no ciclo vai ser menor. Então, se diminui uma parte, vai aumentar a outra, ou seja, esse feto tem uma frequência cardíaca maior, para compensar esse stroke volume menor e manter um débito cardíaco. A fração de ejeção e a fração de encurtamento, se a gente for medir, geralmente está normal. Ele só vai estar normal quando esse feto já está lá pré-óbito, né? Mas, no geral, ele está normal. E olha aqui, então, assim, no final das contas, o aumento da resistência placentária vai contribuir lá na frente com o aumento da frequência cardíaca fetal. E olha que interessante. Esse feto mantém o débito cardíaco, né? A menos que ele entre aí um sofrimento fetal absurdo, que precise até intervir. E quando esse bebê nasce, como aí a fonte de oxigênio e a fonte de nutrientes dele é outra, esse débito cardíaco pode até aumentar como um mecanismo compensatório. Ele está tão acostumado a ter uma frequência cardíaca alta, né? E agora os fluxos estão mais normalizados, que aí o débito cardíaco pode até aumentar nos primeiros dias de vida. Olha que interessante, é uma coisa que a gente não espera, né? Outra questão agora, pensando na questão elétrica do coração. Então, como eu comentei, se a restrição de crescimento fetal ocorre lá no começo da gestação, na parte de hiperplasia celular, então a gente tem poucas células, essas células acabam ficando desorganizadas, né? Isso, células do corpo inteiro, mas eu estou falando aqui especificamente da parte cardíaca. Então, esse desarranjo desses miócitos, ele pode aumentar a duração da repolarização vascular, que é esse tempo aqui, né, depois do S. Então, tem a ejeção e tem a repolarização, né, quase que na diástole do ventrículo. Vai aumentar essa duração. Então, esse feto tem uma instabilidade elétrica. Os tempos não estão muito de acordo. Isso é muito significativo, tanto para saber que esse feto é muito mais propenso a esse bebê, né?
muito mais propenso a vários tipos de arritmia, como ele sente muito mais o uso de drogas arritmogênicas. Então, é preciso considerar. Então, se tal droga tem um efeito cronotrópico muito alto, esse feto aqui vai sentir muito mais, porque por essa instabilidade elétrica que ele tem, tudo por conta da restrição de crescimento fetal. Outra coisa, tudo de sistema cardiovascular. Esse bebê, vocês sabem disso muito melhor que eu, eles têm uma menor variabilidade de frequência cardíaca. Então, quando você está fazendo a cardiotoco lá, a frequência cardíaca varia muito pouco, mesmo com estímulos, né? Então, ele mexeu, devia aumentar mais. Vocês percebem que essa variabilidade é baixa. É um feto calmo, é um feto que está ali restritinho. Por quê? Ele não pode gastar energia. Ele já está ali no pão e água. Ele precisa, o que tiver de energia de oxigênio, ele precisa guardar para ele, para se desenvolver, para cérebro, para coração, para o resto do corpo todo. Então, isso daí faz com que, como que ele consegue não ter uma variabilidade tão grande da frequência cardíaca? Ativando o sistema parasimpático, que é para isso, é para ele não gastar energia. A ativação do sistema parasimpático já é extremamente conhecido que tem uma grande relação com doença cardiovascular na vida adulta. Então, olha quanto problema, né? Na sequência aqui, então, a restrição de crescimento fetal pela baixa oferta de nutrientes e de oxigênio faz com que o feto tenha uma readaptação metabólica, né? Ele precisa, e hormonal também, para poder ele restringir, para poder direcionar onde ele gasta energia, para onde ele está mandando energia. E o que é essa readaptação hormonal? Tudo isso é para aumentar a sua reserva energética, que se traduz por aumento da resistência insulínica. E olha o que isso vai fazer na vida adulta. Então, tudo isso, restrição de crescimento, também está relacionado ao aumento da resistência insulínica na vida inteira, né? Principalmente na vida adulta. E olha que interessante, outra questão ainda. Todo mundo sabe, quer dizer, os fetos, os bebês pigs, eles têm um fenômeno de querer, né, ganhar peso e recuperar esse peso super rápido. É o fenômeno de catch-up, né, de crescimento, né? Então, ele nasce ali com aquele percentil super baixo, 3, 5%, mas o corpo dele está tão acostumado a pegar toda a energia possível e guardar essa energia que ele recupera o peso extremamente rápido, mas aí é extremamente rápido. Então, ele pode passar do percentil 3 para cima do percentil 90, e esse ganho de peso nos primeiros anos de vida também está relacionado com a doença cardiovascular na vida adulta. Então, é um outro motivo aí de substrato para a doença cardiovascular. Então, o que a gente tem, assim, de um resumo? A restrição de crescimento fetal vai reduzir nutrientes, vai reduzir a quantidade de células. Eu estou falando principalmente aí na restrição de crescimento simétrico, nas primeiras semanas de gestação. Isso daí vai fazer uma redistribuição dos tipos celulares. Então, eu tenho lá X células, e aquelas células precisam virar tudo. Precisa virar estômago, precisa virar intestino. Então, né, vamos aqui economizar daqui, pegar dali. Então, essa redistribuição não fica exatamente 100%. E isso faz alterações da circulação fetal, como eu já mostrei tudo, alterações de atividade metabólica, espessamento da camada vascular. E o que isso se traduz? Doença cardiovascular a longo prazo, hipertensão, hipercolesterolemia, coronariopatias, diabetes, AVC, obesidade, e também, fora toda essa parte cardiovascular, uma baixa performance intelectual, né? Não tem nem a quantidade ideal de neurônios, né? E baixa estatura pela quantidade de células, enfim. Então, quando a gente pensa em restrição de crescimento fetal, essa é a cara do obstetra, né? Esse é o perfil do obstetra durante o pré-natal, ele está ali, né? Tenso, apavorado. Na hora do parto, é essa relação de obstetra com neonatologista, tipo, me livrei, toma que o problema é seu.
mas se vocês estão achando que isso é problema, olha a carinha agora do cardiopediatra, né? Agora é desesperador para o nosso lado. Gente, obrigada, era isso que eu tinha para compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Estou aberta a perguntas, espero que não tenha invadido muito aí o tempo. Tá sem áudio, André. Foi. Agora. Tudo ok? Então, eu já conheci essa apresentação, foi um motivo exato de eu ter convidado você, né? Eu assisti durante o simpósio internacional lá em São Paulo, que eu achei brilhante. Então, eu digo, é um privilégio nosso estar aqui. E agradecer a você essa mensagem final de lembrar, né, a importância dessa fase fetal com a doença cardiovascular até na vida de adulto. Eu sempre falo que a gente que trabalha com cardiologia pediátrica, e por que não dizer com cardiologia fetal, né, e o obstetra, a gente pode, quem sabe, mudar um pouco o futuro dessas pessoas, né? Eu sempre digo, a gente recebe no cardiologista de adulto, ele recebe no consultório uma pessoa com 50 anos que teve um infarto miocárdio e disse, olha, a partir de hoje o senhor vai caminhar no calçadão todo dia, o senhor vai parar de fumar, o senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo bem. Mesmo que ele faça tudo aquilo, ele vai conseguir talvez estabilizar uma placa de aterosclerose. Mas eu acho que a cada dia mais a gente tem que lembrar disso, né, de que a doença aterosclerótica ela pode começar na vida fetal, né, não só pelos problemas de crescimento do próprio feto, mas como a gente sabe até distúrbios de colesterol da mãe, que já há fetos com estrias de gordura. Então, a cada dia mais, eu digo assim, eu sinto honrado e com essa especialidade que é a pediatria, que é o poder de ajudar e fazer com que alguma doença ou não se instale ou se instale numa vida muito mais, num período muito mais longo da sua vida adulta. Então, acho foi muito bom essa sua conclusão e essa lembrança para todos nós. Isso eu acho legal, né? É a visão. Então, o obstetra tem a visão muito maior do que a gente da restrição de crescimento fetal, mas parece que o bebê nasceu, acabou o problema, né? E a gente também lá atrás não entende por que certas pessoas se comportam de uma forma tão negativa de doença cardiovascular. Agora a gente pode entender, pelo menos em parte, que a coisa começou lá atrás. Então, veja que é um problema de saúde muito maior do que só na vida fetal, né? É uma coisa que se estende aí durante toda a vida. Parabéns. Acho que a gente agora pode dar continuidade, né, Priscila, com sua apresentação. Peço desculpa, acabei compartilhando para ver se já ia funcionar. Não queria interromper vocês, a conversa de vocês, mas a gente pode conversar. Posso começar? Ok. Ok, então. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre restrição de crescimento fetal, mais do ponto de vista da obstetrícia e da medicina fetal, né? Bom, então, a relevância desse tema está relacionada a muito do que a Vanessa já comentou com a gente, né? A restrição de crescimento, ela está associada a um aumento de risco de mortalidade e morbidade perinatal, mas também a um desfecho adverso infantil a longo prazo e até na vida adulta, como bem mostrou a Vanessa, né? O risco de mortalidade perinatal gira em torno de 5 a 10 vezes a mais do que o risco nos fetos adequados para a idade gestacional. Já existem também evidências científicas mostrando que essas crianças, a longo prazo, desenvolvem atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor. E como bem mostrou a Vanessa, existem mudanças epigenéticas que vão levar a alterações metabólicas que determinam o aumento do risco cardiovascular, o aumento de risco de síndrome metabólica, de diabetes do tipo 2 na vida adulta dessas crianças. Há de se pontuar também que a restrição de crescimento fetal é um fator de risco independente para trabalho de parto prematuro, espontâneo, mas que também é uma importante causa de prematuridade iatrogênica no nosso meio, né? A gente precisa considerar isso. E para falar de restrição de crescimento fetal, nosso desafio começa na definição.
Ainda hoje, as sociedades brigam e discordam bastante sobre a melhor maneira de definir a restrição de crescimento fetal. Ano passado, tiveram 2 grandes guidelines que foram lançados, que foi o da Sociedade Americana de Medicina Fetal e o da SWOG, que discordaram completamente na definição do diagnóstico de restrição de crescimento fetal. O que a gente sabe é que o feto restrito é aquele que não atinge o seu potencial de crescimento genético pré-determinado. Mas essa frase, essa definição, ela esbarra em muitos desafios da nossa assistência obstétrica, como, por exemplo, como é que a gente sabe qual é o potencial de crescimento de um feto? A gente não sabe, a gente não consegue determinar isso ainda. Mas parece que as melhores definições, as mais aceitas, envolvem fetos com peso estimado abaixo do percentil 10 da curva de crescimento, associado a achados Doppler velocimétricos de insuficiência placentária. Porque, como colocou a Vanessa, as principais causas que levam à restrição de crescimento fetal estão relacionadas a uma má perfusão placentária e ao desenvolvimento de insuficiência placentária. Bom, mas tentando ser um pouquinho mais objetivo, algumas sociedades tentaram definir de forma mais objetiva a restrição de crescimento fetal. Vejam, em 2016, houve um consenso, o Consenso Delphi, que tentou classificar esses fetos e definir melhor esses fetos, e essa definição ela foi endossada, ela foi reforçada pelos guidelines atuais da SWOG de 2020 e da FIGO, lançado esse ano, em 2021. E o que essas sociedades elas concordam? Elas concordam que a definição de restrição de crescimento ela deve ser definida em precoce e tardia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses fenótipos de restrição de crescimento um pouco mais para frente, mas percebam que eu vou falar agora dos critérios que eles usam, que além de valorizar o peso estimado, eles valorizam muito a circunferência abdominal, porque a gente sabe que esse é o parâmetro biométrico mais sensível que a gente tem para avaliar status nutricional, uma vez que a circunferência abdominal reflete o acúmulo de glicogênio hepático. Então, vejam, eles colocam que a restrição de crescimento precoce seria aquela em que o insulto, o diagnóstico acontece antes de 32 semanas, e ela seria definida quando tivermos um peso estimado ou uma circunferência abdominal abaixo do percentil 3, isoladamente isso já é diagnóstico de restrição de crescimento, ou ainda diástole 0 isolada, ou ainda se tivermos peso estimado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10, associado à alteração de artéria umbilical ou de artéria uterina. Para essas sociedades, o restrito tardio seriam aqueles diagnosticados após 32 semanas, em que a gente teria peso estimado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 3, isoladamente, ou a associação de 2 dos critérios citados, que seria peso estimado ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10, ou ainda uma queda na velocidade de crescimento, definida por eles como uma queda de 2 quartis, traduzindo seria uma queda de 50 percentis. Então, aquele feto que ali logo depois do morfológico de segundo trimestre está no percentil 80, mas quando ele é avaliado com 36 semanas, ele já está no percentil 15, bom, essas sociedades acham que esse feto talvez não seja tão adequado. E o outro critério seria uma alteração da relação cérebro-placentária ou da artéria umbilical. Bom, mas vejam que essas sociedades todas, elas falam nos fenótipos de restrição de crescimento, dividindo-os em restrição de crescimento precoce e tardia. Hoje a gente não usa muito a classificação mais de restrito simétrico e assimétrico, porque ele parece não nos ajudar muito no manejo e na conduta. A gente usa hoje muito mais restrição de crescimento precoce e tardio. E a fisiopatologia desses dois fenótipos são um pouco diferente, como eu vou colocar para vocês. Então, a restrição de crescimento precoce, ela corresponde a 30% de todos os restritos. Se trata de um insulto placentário, insuficiência placentária que se estabelece antes de 32 semanas e de forma grave. É uma insuficiência placentária grave, em que muitas vezes a gente observa uma deteriorização sequencial do Doppler, uma deteriorização esperada da Doppler velocimetria. Na maioria das vezes, esses casos estão associados a comorbidades maternas, em especial a pré-eclâmpsia, e o grande desafio da gente, frente a um restrito precoce, é o manejo, porque a gente está falando de fetos antes de 32 semanas, em que a gente vai precisar dosar o melhor momento para o parto.
Já os restritos tardios, eles correspondem a uma parcela maior dos restritos. Correspondem a 70% de todos os restritos. Estima-se que eles correspondam, na verdade, a 10% de todas as gestações. Nesse caso, o insulto placentário ele se estabelece após 32 semanas e se trata de uma injúria placentária, uma insuficiência placentária leve. E aqui é que está o grande boom do restrito tardio. Lembrem que, para a gente ter uma alteração de artéria umbilical, a gente precisa de uma alteração placentária, de uma alteração de trocas de gases e nutrientes ali nas vilosidades, que corresponda a mais de 30% da função placentária. Se a gente tem um feto que tem 15% de comprometimento da sua função placentária, ele tem uma insuficiência placentária, mas ela é leve, ela não é suficiente para alterar a artéria umbilical. Entretanto, esses fetos são grandes, são fetos com mais de 32 semanas, são fetos que têm uma taxa calórica altíssima, e eles conseguem perceber com muito mais facilidade e sensibilidade a redução, mesmo que pequena, da oferta de oxigênio e nutrientes. Então, esses fetos, mesmo sem alterar o umbilical, eles desenvolvem mecanismos compensatórios, que são a modificação hemodinâmica, a redistribuição hemodinâmica e a centralização hemodinâmica que a gente fala, traduzida pela alteração da artéria cerebral. Então, o grande marcador Doppler velocimétrico desses fetos é a artéria cerebral. E o grande problema que a gente tem nesses restritos tardios não é o manejo, porque a gente está frente a fetos que estão ali próximo do termo já. Fazer o parto não seria um problema. Nosso grande problema é a identificação, principalmente porque se tratam de gestações que geralmente começam como baixo risco, têm uma baixa associação com comorbidades maternas, baixa associação com pré-eclâmpsia, e são fetos que não têm alteração da artéria umbilical. Bom, aqui eu queria mostrar um pouquinho para você, a Vanessa já falou um pouquinho para vocês sobre essa alteração do Doppler, né? Então, no restrito precoce, existe essa deteriorização sequencial do Doppler, que se inicia com a alteração do território venoso na artéria umbilical, com aumento de pulsatilidade da artéria umbilical, evoluindo futuramente até para diástole zero ou reversa. Se essa hipóxia, essa injúria placentária, ela persiste e esse feto começa a perceber essa redução de oferta de nutrientes e oxigênio, ele começa a estar no estágio de hipóxia compensada, desenvolvendo alguns mecanismos compensatórios, que seria a centralização fetal com alteração da artéria cerebral média. Se esse insulto persiste, a gente pode chegar a estados de hipóxia descompensada, em que a gente vai observar sinais de falência diastólica, como mesmo já colocou a Vanessa, com alteração do ducto venoso. E aqui eu trouxe esse quadro justamente para vocês perceberem que as alterações do ducto venoso, usualmente, elas acontecem de maneira paralela a alterações dos parâmetros biofísicos, ou seja, da cardiotocografia e do perfil biofísico fetal. Bom, frente a fetos com restrição de crescimento, vale destacar que a gente precisa sempre confirmar se a gente tem uma datação adequada desses fetos, fazer uma avaliação anatômica detalhada, inclusive com avaliação ecocardiográfica. Esses fetos eles devem ser seguidos do ponto de vista hemodinâmico através da Doppler velocimetria, mas também deve ter monitorado seus parâmetros biofísicos por meio da cardiotocografia e do perfil biofísico. É importante dizer também que alguns casos de restrição estão relacionados a infecções congênitas e, portanto, essas pacientes elas devem ser rastreadas para infecções e, a depender dos resultados dos exames maternos e até de alterações ultrassonográficas, suspeitando de infecções congênitas, a gente pode fazer uma investigação com a amniocentese desses fetos. Há de se dizer também que fetos com restrição de crescimento muito precoce, grave e com poucos achados de insuficiência placentária, muitas vezes acabam precisando de uma avaliação genética. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o manejo, né? Vamos falar primeiro sobre o manejo do restrito precoce e depois o manejo do restrito tardio. Sobre o restrito precoce, o que eu posso dizer para vocês é que a grande estrela do manejo é a artéria umbilical. A artéria umbilical fala para a gente sobre diagnóstico e sobre prognóstico. E se a gente tem um restrito precoce, com umbilical anormal, porém com diástole ainda presente, ou seja, com artéria umbilical apenas com aumento do índice de pulsatilidade, os guidelines
parecem concordar que esses fetos devem ser reavaliados 1 a 2 vezes por semana, e também eles parecem concordar que essa gestação não deve ultrapassar 37 semanas. Então, o deadline desses fetos com alteração de artéria umbilical com diástole presente, idealmente deve ser 37 semanas. Se a gente tem uma insuficiência placentária mais grave, e entendam insuficiência placentária grave como diástole 0 ou diástole reversa na artéria umbilical. Então, se a gente tem uma diástole 0, essa paciente idealmente deve ser internada para avaliação diária de Doppler velocimetria, incluindo a avaliação do ducto venoso, mas também para avaliação dos parâmetros biofísicos com cardiotocografia. As sociedades parecem concordar que esse feto com diástole 0, ele não deve ultrapassar a idade gestacional de 34 semanas, como vocês podem ver aqui, como fala Figueiras e Gratacós e Bachar, que são os 2 grupos maiores formadores de opinião na restrição de crescimento atualmente. Esses fetos que vão ser interrompidos até 34 semanas, a gente precisa lembrar de não perder o timing para corticoterapia e para sulfato de magnésio para neuroproteção. Bom, mas se a gente tem uma insuficiência placentária mais grave ainda, com diástole reversa, mais uma vez esses fetos serão internados para avaliação diária de Doppler velocimetria e parâmetros biofísicos, e existe uma certa divergência, mas a maioria das sociedades parecem concordar que essa gestação deve chegar até 30 semanas. 30 semanas parece ser a idade gestacional em que a chave vira, em que a taxa de óbito intrauterino ela se torna maior do que a taxa de óbito e de desfechos perinatais adversos relacionados à prematuridade. Por isso que a maioria das sociedades colocam 30 semanas como deadline. Mas vamos lembrar que toda vez que a gente decide não interromper uma gestação com diástole reversa, a gente tem um risco de óbito fetal de 19%, que não deve ser um risco que deve ser descartado. Por isso, algumas sociedades mais conservadoras, como, por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP, colocam a possibilidade de resolução desses fetos acima de 28 semanas. Bom, falei para vocês que, usualmente, as alterações do ducto venoso acontecem paralelamente às alterações do perfil biofísico. E para falar do ducto venoso na restrição de crescimento precoce, eu não posso deixar de falar desse estudo, que é o estudo Truffle, que foi um estudo emblemático no cenário da restrição de crescimento precoce, um estudo randomizado, que tentou definir qual seria a melhor maneira de indicar o parto de acordo com o ducto venoso. Então, esse estudo ele randomizou 3 grupos. O primeiro grupo, o parto era indicado por alterações da cardiotocografia. No segundo grupo, o parto era indicado por alterações precoces do ducto venoso, ou seja, só alteração do índice de pulsatilidade. E o terceiro grupo, o parto era indicado por alterações tardias do ducto venoso, ou seja, ducto venoso com onda ausente ou reversa. O desfecho primário estudado nesse trabalho foi o desfecho neurológico dos fetos, dessas crianças, na verdade, com 2 anos de vida. E o terceiro grupo, que esperou alterações tardias do ducto venoso, parece ter sido o grupo que teve melhor resposta. Entretanto, há de se dizer que esse grupo teve uma taxa de 4% de óbito. E o mais bacana desse estudo, a grande lição desse estudo, é que além de fazer a randomização desses 3 grupos, eles criaram uma safety net, uma rede de segurança. Eles criaram critérios de cardiotocografia grave, em que, em qualquer um dos grupos em que a paciente estivesse randomizada, se estivesse aquelas alterações graves da cardiotocografia, o parto seria indicado, independente do grupo em que ela estivesse. E eu preciso dizer para os senhores que, nesse terceiro grupo, no grupo que esperou alterações tardias do ducto venoso, 1/3 dos partos foi indicado por alterações da cardiotocografia. Então, a grande lição desse estudo para a gente é que não adianta a gente avaliar esses fetos restritos com insuficiência placentária grave, avaliando só o ducto venoso. A gente precisa da avaliação concomitante dos parâmetros biofísicos, incluindo a cardiotocografia. Bom, e quando o ducto venoso é alterado ou a cardiotocografia é alterada? Quando é que a gente vai indicar esse parto? As sociedades parecem concordar que é acima da viabilidade. Então, a maioria das sociedades colocam acima de 26 semanas como indicação de parto para esses fetos. Bom, eu falei um pouquinho sobre o manejo do restrito precoce e vejam que eu falei muito das indicações de parto relacionadas a alterações da artéria umbilical
e do ducto venoso. Percebam que eu não falei de indicação de parto relacionada à artéria cerebral média, porque no restrito precoce, a artéria cerebral média, ela não é útil para identificar o melhor momento do parto. E isso é muito importante, porque a gente encontra muito casos de fetos com 35 semanas, com centralização, ou seja, cerebral alterada, mas que tem a artéria umbilical ainda com diástole presente, e esses fetos eles não devem ter interrompido sua gestação. Se eles têm diástole presente, eles poderiam, por exemplo, chegar até 37 semanas com a avaliação e segmento adequados. Bom, por último, para terminar a restrição de crescimento precoce, eu trouxe esse guideline da FIGO, que é desse ano, que ele fala, e eu só queria pontuar essa tabela que ele mostra, em que ele coloca esses critérios absolutos para indicar o parto no restrito, independente da idade gestacional. Então, veja que ele coloca o quadro materno. Então, se a gente tem quadros de pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP, se a gente tem alterações significativas na cardiotoco, como, por exemplo, desacelerações de repetição, ritmo sinusoidal, variabilidade reduzida com desaceleração tardia ou ainda bradicardia. Se tivermos um perfil biofísico menor que 4/10, que mais de 100%, que em torno de 100% das vezes está associado à acidemia, a gente vai indicar o parto independente da idade gestacional. Eles ainda colocam parâmetros da cardiotocografia computadorizada, que eu não vou me ater porque não faz parte da nossa prática clínica aqui. Bom, então as mensagens que eu quero deixar sobre o restrito precoce é que o nosso maior desafio realmente é o manejo, porque antes de 28 semanas, nosso grande problema é a mortalidade, e depois de 28 semanas, nosso grande problema é a morbidade neurológica. E com 30 semanas, mais ou menos, parece que a gente começa a ganhar um pouco em sobrevida intacta, livre de morbidade neurológica. Então, por isso que 30 semanas é uma idade meio chave na restrição de crescimento precoce. E vamos lembrar que o restrito precoce, ele segue essa sequência previsível de alteração do Doppler e, portanto, a gente deve usar todo o nosso arsenal para manejar esses fetos e ganhar dias ou até semanas antes de indicar o parto. Bom, agora algumas palavras, então, sobre restrição de crescimento tardio. Vou voltar e relembrar o que eu falei para vocês, que os restritos tardios, em geral, são fetos que desenvolveram um insulto placentário leve depois de 32 semanas. Nesses casos, como eu falei para vocês, em geral, a artéria umbilical ela é normal, né? E dentro desse cenário, a gente pode ter fetos que estão abaixo do percentil 10, com umbilical normal, mas com cerebral vasodilatada. Nesses casos, não há dúvida, esses fetos são restritos tardios. Mas a gente pode ter um cenário de fetos abaixo do percentil 10, entre o percentil 3 e 10, com artéria umbilical normal e cerebral também normal. Nesses casos, a gente entra num grande limbo da medicina fetal, que é tentar definir um feto restrito tardio do pequeno constitucional. A gente acha que esse feto é um provável pequeno constitucional, se ele tem o Doppler todo normal, mas a verdade é que os estudos têm mostrado que mesmo esses fetos abaixo do percentil 10 com o Doppler normal têm apresentado desfechos adversos perinatais depois de 38 semanas. Então, será que esses fetos são só pequenos constitucionais? A gente não sabe. Ainda é difícil para a gente fazer essa diferenciação. E sobre a restrição de crescimento tardio, eu trouxe para vocês um pouquinho o que os guidelines e as sociedades elas colocam sobre indicação de parto, né? Figueiras e Gratacós, de Barcelona, um grande nome da restrição de crescimento, colocam que os fetos abaixo do percentil 10, só com vasodilatação da cerebral, só com índice de pulsatilidade abaixo do percentil 5 da cerebral, devem ter o parto encerrado com 37 semanas. Bachar, que é o outro grande nome da restrição de crescimento fetal, nos coloca que os fetos que têm e que estão abaixo do percentil 10 com cerebral vasodilatada devem ser reavaliados 2 a 3 vezes por semana, então ele define esse intervalo de acompanhamento, e ele coloca que muito provavelmente esses fetos não devem ultrapassar 38 semanas, justamente pelo que eu falei para vocês, porque após 38 semanas, esses fetos têm uma maior taxa de eventos adversos e de óbito fetal. E esse intervalo de avaliação que ele coloca, que o Bachar sugere, ele não tirou da cabeça dele. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, em que o Bachar, ele avaliou todos os óbitos fetais que ocorreram numa população de restritos, e ele olhou para trás, retrospectivamente, quais seriam os fatores preditores de óbito nessas populações.
No restrito precoce, o que foi preditor de óbito foi a artéria umbilical e o ducto venoso. Nos restritos tardios, o que foi preditor de óbito foi a artéria cerebral média, vasodilatada. E o curioso foi que essa artéria cerebral se vasodilatou aproximadamente 5 dias antes do óbito. Então, ele sugere que se a gente avaliar esse feto 2 a 3 vezes por semana, a gente pode encontrar alterações ou no Doppler ou no perfil biofísico que vão antecipar a nossa conduta de interrupção e evitar esse óbito fetal. Por último, a ISUOG, que foi o guideline lançado em 2020, coloca que esses fetos com restrição de crescimento tardia e alteração da cerebral devem ter o parto por volta de 38 até 38 semanas e 6 dias. E os nossos prováveis pequenos constitucionais, que seriam aqueles abaixo do percentil 10 com o Doppler normal, deveriam ter parto até 39 semanas. Já a FIGO, que é esse guideline de 2021, que eu mostrei para os senhores, ele coloca que a restrição de crescimento tardia com alteração de artéria umbilical deveria ter parto até 37 semanas, assim como colocou Figueiras e Gratacós no primeiro trabalho que eu coloquei para vocês. E os nossos fetos prováveis pequenos constitucionais, com peso entre o percentil 3 e 10 e Doppler normal, eles deveriam ter parto até 39 semanas. Bom, as mensagens que eu queria deixar para vocês sobre restrição de crescimento tardia, então, é que o nosso grande desafio é a identificação desses fetos, é o manejo desses fetos, principalmente porque, como eu falei para vocês, se tratam de gestações que muitas vezes começaram como de baixo risco, porque não tem uma grande associação com comorbidades maternas. Existe hoje uma grande discussão na medicina fetal sobre qual seria uma boa idade gestacional para fazer o rastreio dessa restrição de crescimento tardia. Parece que a melhor idade seria 36 semanas, mas também não existe um consenso entre as sociedades. Vamos lembrar que na restrição de crescimento tardia, dificilmente a gente vai ter uma artéria umbilical alterada, e por isso também isso altera a nossa sensibilidade para o diagnóstico, e que a gente não vai ter uma sequência previsível de alteração de Doppler. E por último, que o grande aliado da gente na restrição de crescimento tardia, a grande estrela, é a artéria cerebral média. Bom, era isso que eu tinha para trazer para os senhores. Fico à disposição para qualquer colocação ou dúvida.